aqui entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. O apóstolo Pedro foi o primeiro dos discípulos a ser chamados por Jesus. Pedro também é chamado na Bíblia de Cefas, Simeão ou Simão. Neste vídeo, conheceremos mais sobre a história de Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro era natural de Betsaida. Na época, uma aldeia de pescadores não muito distante de Cafarnaum, que ficava na região da costa do Mar da Galileia. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia. Alguns surgem que sua resistência realmente foi em Cafarnaum, e Betsaida apenas sua aldeia de origem. O apóstolo Pedro era irmão do apóstolo André, um pescador de profissão assim como ele, e bem provável que o seu pai, Jonas, também fosse um pescador. O apóstolo Pedro era casado, tendo sido sua sogra curado por Jesus. Além disso, é possível que sua esposa frequentemente o acompanhasse em suas viagens missionárias na igreja primitiva. Pedro possuía uma educação considerada limitada e falava o aramaico com força do sotaque da região da Galileia, idioma que também utilizada para ler e escrever. No entanto, Pedro também falava um pouco de grego, muito provavelmente por conta de sua profissão que exigia constante contato com gentios. O grego era muito utilizado na época, sobre todas as cidades da Decapotópolis. Considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Testamento, os estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. Parece que ele também possui uma optação natural para exercer a liderança, talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Em algumas ocasiões, sobretudo, no episódio que envolveu a traição de Jesus no Getsêmani, Pedro se mostrou emotivo e sanguinou o autoconfiante. O Evangelho de João relata que o primeiro contato entre Jesus e Pedro, por intermédio de seu irmão, o apóstolo André, esse contato ocorreu antes do início do ministério político do Senhor da Galileia. Depois disso, Pedro e André continuaram com a pescaria durante um período de tempo, até que receberam um convite constante que Jesus, enquanto estava pescando no Mar da Galileia. Mais tarde, Jesus escolheu 12 homens entre aqueles que o seguiam para serem os seus apóstolos mais próximos. Assim, o apóstolo Pedro
e um dos outros primeiros discípulos a ser chamado, e também é um dos 3 que sempre estavam próximos do Senhor, na lista que trazem as relações dos 12 apóstolos de Jesus. O nome do apóstolo Pedro sempre pareceu o primeiro. O apóstolo Pedro teve uma participação muito ativa e significativa durante o ministério de Jesus. Como já foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, está entre os 3 mais próximos de Jesus e em muitas ocasiões agiu como o porta-voz dos 12. Pedro foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da Transfiguração. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que precipitadamente tentou repreender Jesus diante do anúncio de morte iminente do Calvário. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder, confessando que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Nesta mesma ocasião, Jesus pronunciou a famosa frase: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Essa frase é alvo de intenso debate desde muito tempo. O apóstolo Pedro ouviu diretamente de Jesus a ordem: "Apacenta as minhas ovelhas." Numa determinada ocasião, Pedro questionou Jesus sobre a sua situação, dele e dos demais que haviam deixado tudo o que tinha para segui-lo, e ouviu do Senhor a promessa das bênçãos do reino de Deus. O apóstolo Pedro também apareceu de uma forma bastante ativa durante a narrativa dos últimos momentos do Senhor Jesus antes da crucificação. Juntamente com o apóstolo João, Pedro recebeu a incompetência de organizar a última ceia de Jerusalém. Inicialmente, ele também se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse os pés, mas quando foi advertido sobre a importância e a necessidade daquele ato do Senhor, ele pediu até mesmo um banho. O apóstolo Pedro também foi um discípulo que, conforme Jesus havia dito, negou 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Na ocasião que houve a prisão da crucificação do Senhor, na verdade a sua negação encontrada diretamente com o comportamento valente e violento que ele mostrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Durante a prisão do Senhor, diante do olhar de Jesus, o lembrar-se das palavras do Mestre, Pedro se arrependeu profundamente. Após 50 depois de Cristo, não tenho tantas informações detalhadas sobre o apóstolo Pedro, considerando suas 2 epístolas. Sabemos que ele permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pasteiro do rebanho do Senhor até a hora de sua morte. Existe um grande debate se o apóstolo Pedro chegou a ser o fundador da Igreja de Roma. O que é certo que a Igreja em Roma não foi fundada por ele, até porque seria muito improvável que Paulo escrevesse uma epístola àqueles irmãos sem mencioná-lo.
Na verdade, não há qualquer base bíblica de que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma, nem há indícios de que ele tenha sido líder de uma igreja na cidade por um período de tempo considerável. A tradição que afirma tal coisa é bastante questionável. O apóstolo Pedro tem sido martirizado em Roma por volta de 600 depois de Cristo, assim como Paulo. Defendeu tal informação. O Hermógenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, uma informação também presente em alguns livros apócrifos. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e assiste o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos aqui para fortalecer o canal, ok? Muito obrigado pela sua atenção e tchau!